Olá, olá, meus queridos, olá, olá, minhas queridas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Olha, pessoal, hoje a nossa aula será um pouco diferente. Eu não irei aparecer aqui no vídeo por conta de probleminhas técnicos. Está acontecendo uma reforma vizinha à minha casa e o local onde eu gravo para vocês fica muito próximo ao barulho. Então não dava para gravar o vídeo como sempre. Mas isso não vai comprometer a nossa aula, não é mesmo? Eu preparei um videozinho um pouco diferente, mas eu vou explicar aqui para vocês o conteúdo da melhor forma possível e vocês seguem daí prestando bastante atenção. Conto com vocês, qualquer coisa, só chamar no privado do WhatsApp, ok? Vamos lá? Então, minha gente, todo mundo aí abrindo o livro na página 92, onde nós vamos falar, né, sobre a diversidade cultural e a imigração, que é o título do capítulo 5 de vocês. Então, gente, é um tema muito importante, né, para que a gente sempre tenha em mente de onde vêm as nossas origens. Pergunto a vocês: vocês acham que o Brasil é um país diverso? E aí? Eu, né, na minha opinião e de acordo com o meu conhecimento, eu vejo o Brasil como um país de diversidade cultural riquíssima. Não só cultural, né, mas uma diversidade étnica, uma diversidade na culinária, em várias e várias áreas. Podemos dizer que o Brasil é sim um país muito diverso. Mas vocês já pararam para pensar qual a origem disso? Por que que o Brasil é um país tão diverso? É isso que nós vamos ver hoje. Eu separei para vocês alguns pontos, né, que vocês vão ver aqui na próxima imagem. E esses pontos, eles estão ao longo do desenvolvimento do capítulo de vocês, certo? Como sempre, né? Eu separo aqueles pontos principais para a gente discutir e vocês estão à vontade também para fazer uma leitura, para destacar aquilo que vocês acham necessário. Então, vamos lá? Então, pessoal, os pontos principais que eu separei para a gente discutir foram os seguintes. Brasil, um país multicultural, onde eu espero esclarecer para vocês por que o nosso país é multicultural, é assim, diverso, né? Formação de etnias, e aí nós vamos ver as nossas origens, que são indígenas, africanas e europeias. Brasil, colônia e escravidão, esses dois pontos vão estar relacionados, né, vão estar juntos. E a presença dos imigrantes no Brasil, principalmente aí no século XIX. Então, esses são os pontos que a gente vai discutir. Começando aí com Brasil, um país multicultural. Então, pessoal, essa foto, ela já por si só explica essa afirmação. O Brasil é um país multicultural, porque a sua formação étnica é variada, né? Só por essa foto aí já dá para vocês verem a diversidade étnica do nosso país. Isso acontece porque no início, né, desde a colonização, que o Brasil já é diversificado. Por quê? Quando o europeu chega ao Brasil, como a gente viu até no capítulo anterior, já existe a presença dos indígenas. O europeu, ao colonizar o Brasil, ele começa a fazer uma coisa chamada o tráfico negreiro, que é quando ele traz os africanos para serem escravos aqui no Brasil. Então, já é mais uma inserção de outra raça, né, no Brasil, além da indígena, além da europeia. E aí o Brasil ele vai ficando assim diversificado, né? Vai acontecendo essa mistura de raças, né? E resulta, né, numa riqueza cultural muito grande, né? E nessa diversificação dos costumes ao longo de todo o território nacional. Mais uma imagem que mostra aí para vocês, né, o quanto que
a formação das etnias no Brasil, ela foi diversificada, né? Já existiu o indígena, chega o europeu e ele traz ainda os africanos. Então, é por isso que nós somos um país tão diverso. Então, pessoal, como eu disse a vocês, os pontos Brasil, colônia e escravidão, eles estariam ligados. Por quê? Porque foi justamente nesse período, né, nesse período de colonização do Brasil, que dá-se início à escravidão. A escravidão é um capítulo triste da nossa história, né? Porque muito se foi explorado dos negros, enfim. Vocês já sabem que isso é uma história bem triste, mas que infelizmente aconteceu. E como nós estamos falando aqui da formação de etnias, do multiculturalismo, da diversidade cultural, nós vamos focar nessa parte, certo? Então, gente, a chegada dos escravos no Brasil também vai interferir nessa nossa diversidade cultural, porque é claro que eles trazem consigo, né, a sua cultura, os seus costumes, até como uma forma de resistência. Então, as comidas, as danças, os costumes africanos eram uma forma também de resistir, né, à dominação do europeu que estava o escravizando. Então, eles, ao expressar esses seus costumes, também estavam resistindo e também estavam deixando a sua marca na história, estavam deixando sua marca na nossa diversidade cultural brasileira, né? Então, essa construção dessa identidade brasileira tão diversa, ela também é fruto, né, dessa chegada dos africanos escravizados aqui no Brasil. Então, gente, essa imagem ela representa muito, né, tudo isso que a gente está falando. Como vocês sabem, a capoeira ela é uma tradição, né, que foi trazida pelos escravos africanos. Então, era também uma forma deles resistirem, né, era uma forma também deles se defenderem e de expressar a sua cultura. E que bom, né, que ficou no nosso país e vem sendo difundida ao longo dos tempos. A quadrilha junina, né, que tão especial para a gente aqui do Nordeste, também é uma tradição da época do Brasil colônia, né? Então, ela é inspirada nos bailes europeus, né, nos grandes bailes europeus. Então, é mais um exemplo de diversidade cultural que se inicia lá na história do Brasil. E eu trouxe aí também essa farofa, né, e essa imagem das tapiocas, que são duas, né, comidas típicas do Brasil e elas são também fruto dessas tradições, né? A tapioca é uma comida da tradição indígena, a farofa é da tradição africana, né? Também resquícios deixados pelos escravos, né, aqui no Brasil. Então, só para vocês verem o quanto, né, que a gente está marcado, né, por essas tradições que foram sendo deixadas no Brasil ao longo da nossa história. Então, coisas do nosso dia a dia, desde coisas que fazem parte do nosso lazer, como a dança, são fruto, né, de uma história, são fruto de uma formação étnica, são fruto de tradições que são passadas ao longo do tempo de pessoas para pessoas. Por último, nós vamos falar dos imigrantes, né, que tiveram uma presença fortíssima, né, no século XIX aqui no Brasil. E essa presença, né, dos imigrantes no Brasil no século XIX, ela foi incentivada pelo governo da época com o objetivo de assegurar a posse, né, e a ocupação dos territórios ainda pouco povoados no Brasil. Então, a presença dos imigrantes marcava aquela região e fazia com que ela fosse cada vez mais ocupada, mais desenvolvida e afastando assim a cobiça de outros países, né, que ao entender que aquela região estava ocupada, já não poderiam mais
se apossar daquilo ali. Então, foi por isso que o governo, ele fortaleceu essa presença dos imigrantes no Brasil no século XIX. Pessoal, um assunto que eu não poderia deixar de falar com vocês era a respeito dos quilombos, né? Eles que foram também importantíssimos para a manutenção das tradições africanas no Brasil, né? Foram comunidades que, ao longo do tempo, elas conseguiram manter as tradições e espalhar aí, né, por todo o país. Então, inicialmente, os quilombos, eles eram o refúgio, né, daqueles escravos que fugiam das fazendas. E aí, com o fim da escravidão, elas foram se tornando, na verdade, comunidades, né, comunidades de tradições negras, africanas. E elas são muito importantes até hoje, né, porque elas guardam histórias, elas guardam tradições, mantêm tradições que vão contar muito sobre nós mesmos, né? Vão fazer parte, né, de tudo isso que a gente está falando aqui, que é essa diversidade cultural, que é essa origem brasileira tão diversa, né? Então, não tinha colocado para vocês esse assunto e eu estava finalizando a aula e lembrei que era muito importante falar sobre isso com vocês também, tá bom? Então, meus queridos e minhas queridas, continuem atentos, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender nesse formato de aula, né? Que não é o que a gente estava acostumado, mas a gente teve que se adaptar. E é assim mesmo, a gente vai se adaptando, procurando novas soluções quando surgem problemas, contratempos, né? E eu espero que tenha dado tudo certo. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram falar alguma coisa, vocês já sabem que dentro do horário de vocês eu estou aí disponível. Pode mandar uma mensagem no PV que eu respondo para vocês, tá bom? Agora eu vou orientar lá no grupo qual é a página e quais são as questões para vocês fazerem, ok? Vamos lá, continuem atentos.